Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Eu quero trazer uma reflexão sobre dois textos do livro de Apocalipse. O primeiro se refere à obra em si. Certa vez eu estava na classe de escola bíblica dominical, era aluno, recém-chegado na igreja local, e a professora disse o seguinte numa referência a este livro: Apocalipse é mistério. Eu levantei a mão no tempo certo, ela permitiu que eu falasse, e quando foi concedida a oportunidade, eu disse o seguinte: professora, Apocalipse não é mistério, Apocalipse é revelação. E fiz a leitura deste versículo: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, a primeira coisa que eu quero salientar é que Apocalipse não é mistério, e sim revelação. É revelação de Jesus Cristo, e inclusive, quando nós lemos na nossa língua portuguesa, na maioria das versões, aparece esse nome, Apocalipse. Apocalipse, na verdade, é uma forma de transliterar o termo grego. Eu vou mostrar para você como é que se encontra o termo grego. É este aqui, ó. Apocalipsis. Deixa eu grifar somente o termo apocalipsis. Apocalipsis. Por que apocalipsis? Porque aqui está a sílaba tônica, é indicada por esta acentuação aqui, ó. Aqui está a sílaba tônica. Por isso que eu pronunciei o grego koiné, a pronúncia erasmiana, desta forma. Ah, sou estranho? Nesse primeiro momento, para você sim, mas para o leitor da Bíblia com a pronúncia erasmiana não tem nenhuma estranheza nesse sentido. Mas observe que Apocalipse, aqui no grego, é uma transliteração, ou seja, não é uma tradução. E qual é a tradução do vocábulo apocalipsis? A tradução é literalmente revelação, é desvendar, tirar o véu. E quando se tira aquele véu, a pessoa passa a ver, ou seja, ela vai ter uma revelação, é desnudar. Esta é a ideia. Por isso, a versão da Testemunha de Jeová, ela coloca o último livro traduzido e não transliterado. É uma tradução e não uma transliteração, e é digno de nota a importância de mostrar que Apocalipse literalmente é revelação, jamais mistério. Dito isto, eu quero ir agora para a Bíblia em português, no capítulo 3, versículo de número 20. Algo que é bastante incompreendido por alguns pregadores, os quais tenho escutado até os dias atuais. É um versículo clássico que as pessoas utilizam como se fosse um versículo evangelístico, numa referência a este que eu estou destacando. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Qual é o equívoco que eu tenho observado geralmente? As pessoas utilizam capítulo 3 de Apocalipse, versículo 20, para dar um cunho evangelístico, vai por esse viés, mostrando que Jesus está batendo a porta do seu coração. Ora,
Não é isto que o texto está dizendo. Se você quiser pegar um texto para uma mensagem evangelística, você precisa utilizar o texto adequado, ou o texto correto. Mas este versículo aqui não fala nada de um convite da parte de Jesus para que a pessoa venha aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, embora isto é sobremodo importante para todo homem que ainda não tomou a decisão de crer em Cristo, de confiar a sua vida, de se arrepender dos seus pecados e, por sua vez, acatar o senhorio de Cristo. Mas acontece que o versículo 20 não é um versículo de cunho evangelístico, ao contrário. Se a gente observar o contexto, e eu vou aqui agora subir alguns versículos para que eu possa projetar, observe que no versículo 14, que é o contexto, diz que o seguinte: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. Está se dirigindo ao anjo de quem? Ou de quem? Da igreja. De qual localidade? De Laodiceia. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E vai falar que conhece as obras, que nem és frio nem quente, quem dera se fosse frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que, deixa eu analisar aqui, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aí vem o versículo 20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abri a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Prossegue. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Observe que o contexto, de acordo com o versículo 14, deixa bem claro que Jesus está se dirigindo, sim, ao anjo da igreja, mas fala sobre as obras da igreja. Logo, Jesus literalmente está batendo a porta da igreja. E isto é algo gritante. Como assim? Se Jesus está batendo na porta da igreja, é sinal que ele está do lado de fora e não dentro da igreja. E este é o perigo da gente, vou dizer assim, literalmente deixar Jesus fora, que é do nosso relacionamento pessoal, da nossa vida com todas as áreas, deixar Jesus fora da igreja, tendo apenas a utilização do seu nome aqui e acolá, mas não permitindo que ele venha é, permear todas as relações eclesiásticas, inclusive fazer com que as pessoas venham assimilar os ensinos dele. Porque se a igreja é de Cristo, os crentes precisam parecer cada vez mais com o seu Senhor, não necessariamente com o pastor local, contanto que este também seja um imitador de Cristo Jesus. Porque Paulo fala assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se o pastor local é um imitador de Cristo, aí sim a igreja pode ter, vou dizer assim, a cara, entre aspas, do pastor, parecer com o pastor, porque este corresponde adequadamente com o seu sumo pastor. Agora, o que nós temos no versículo 20, sem sombra de dúvida, não é um texto evangelístico. É um texto onde, de uma forma muito clara,
Jesus está dizendo para a igreja em Laodiceia que se a igreja abrir a porta, uma vez que ele está batendo nela, se alguém ali dentro ouvir a voz e abrir, ele vai entrar e vai ter a ceia, indicando a comunhão, a fraternidade, esses laços que até então está sendo quebrado justamente pela desobediência e não acatação do senhorio de Cristo. Fiquemos com estas informações sobre o texto de Apocalipse.